gente, jornalista afirma que Gerson estaria repensando sobre a saída dele do Flamengo. A gente vai falar sobre isso hoje aqui. Tem informação de Talisca no Flamengo, a gente vai trazer o que existe aí de verdade, o que eu consegui apurar, quais são as chances reais dele vir e o que está acontecendo aí nos bastidores para convencer o jogador a vir pro Flamengo. Por que o Carrascal ainda não foi anunciado? Vamos abordar esse assunto hoje também aqui. Tem a informação de que o Arrascaeta sentiu depois do último jogo. Vamos falar também aqui sobre se isso preocupa ou não. E a agenda do Flamengo até esse jogo de terça-feira. O que está acontecendo no Flamengo depois do jogo contra o Chelsea. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Dá pra ver que minha voz ainda não tá 100% recuperada, mas já tá melhor que a de ontem. Eu também tô mais inteiro do que ontem, porque a ressaca de sexta-feira foi absurda. Primeiro passando aqui os resultados de ontem do Mundial. Mamelodi Sundowns 3, Borussia Dortmund 4, tomaram uma virada lá, começaram ganhando, fizeram um jogo duro com o Borussia. Inter de Milão 2-1 no Urawa Reds, também de virada, se eu não me engano o Urawa Reds que abriu o placar nesse jogo. Fluminense e Ulsan também de virada, começaram tomando aí o gol do Ulsan e venceram por 4-2 no fim do placar. Fluminense bem também no Mundial, liderando o seu grupo, mesmo com o Borussia por lá. Fluminense líder do grupo. River Plate e Monterrey empataram em 0-0 às 10 horas da noite. A agenda de hoje, 1 da tarde, daqui a pouquinho, esse vídeo deve sair provavelmente já com esse jogo em andamento. Juventus e Wydad, Casablanca, 4 da tarde, Real Madrid e Pachuca, 7 da noite, Red Bull Salzburg contra Al Hilal e 10 da noite, Manchester City contra Al Ain. É aquele dia que você espera que os resultados têm tudo para dar aquele sentido para os favoritos, né? Real Madrid ganhando, Juventus ganhando, City ganhando, mas do jeito que tá esse Mundial, nem isso aí a gente consegue cravar, né? Enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar de Flamengo agora, a agenda do Flamengo, que teve folga nesse sábado, os jogadores aproveitaram, muitos deles foram para Nova York, fizeram os passeios lá com a família, com os amigos, ou o próprio Michael foi visitar o elenco do Al Hilal. Então, cada um foi para onde quis, de folga. Já hoje, domingo, às 4 da tarde, tem treino. E o Flamengo viaja de Atlantic City para Orlando nessa segunda-feira, porque na terça já tem o jogo contra o Los Angeles FC. E, meu amigo, só se fala em Flamengo. Por lá, por aqui e também na Europa. Muita gente ainda impactada com o futebol que o Flamengo apresentou. E o que a gente falava de esse Mundial não é só para vencer o campeonato em si, mas jogar bem e aparecer para o mundo. E isso está acontecendo de uma forma até maior do que o esperado, porque os resultados estão vindo de uma forma sensacional. Então, está sendo cumprido o objetivo do Flamengo e de uma forma muito, muito bonita e muito boa de se ver. Flamengo que deve enfrentar nas oitavas de final ou o Benfica ou o Boca Juniors, com uma probabilidade maior até que seja o Benfica, mas a gente tem que acompanhar porque muito provavelmente vai ficar definido aí essa situação entre Boca e Benfica, dependendo do saldo que o Boca fizer contra o Auckland City. Então, a gente vai continuar acompanhando aí para ver quem vai ser o adversário, mas o fato é que o Flamengo, por já ter essa classificação em primeiro garantida, a torcida já está comprando ingresso, porque já sabe certinho para qual jogo precisa comprar, então já estão se adiantando e a tendência é que o Flamengo consiga um grande número aí de torcedores na partida das oitavas de final. Vamos acompanhar.
Eu, particularmente, prefiro o Benfica do que o Boca. Porque aí a questão da torcida ficaria mais páreo a páreo, a torcida do Boca é do jeito que é. Apesar de o Boca ter um time inferior, acho que seria um melhor adversário para o Flamengo enfrentar o Benfica. Mas vamos aguardar. Qualquer um que venha, o Flamengo, para mim, hoje é superior. E tem totais chances de chegar às quartas de final do Mundial. Vamos continuar acompanhando. O Flamengo trabalha Alexandre de la Cruz essa semana para os dois evoluírem fisicamente e estarem à disposição para as oitavas de final. Lembrando que a gente tem essa partida contra o Los Angeles, que na prática não vale muita coisa para o Flamengo, porque o Flamengo já garantiu o primeiro lugar, pode poupar alguns jogadores, mas financeiramente é importante para o Flamengo conseguir essa vitória, porque ele garante mais 2 milhões de dólares. Isso aí dá para contratar jogador interessante no mercado. 2 milhões de dólares é um valor realmente que faz diferença para os cofres, inclusive do Flamengo, hoje em dia. Então, apesar de ter um time mexido aí, o Flamengo vai com tudo para conseguir a vitória e garantir mais esse valor aí, esses 2 milhões de dólares, para aumentar ainda mais o bolo que já passa dos 100 milhões de reais aí de premiação. Então, vamos esperar aí um Flamengo competitivo, mesmo sem ter muito ainda objetivo por conta dessa partida. Ele está mais focado nas oitavas de final. Tem a informação de que a Arrascaeta sentiu um desgaste físico depois da partida contra o Chelsea. Ele não é tratado ainda com tanta preocupação, mas ele deve ser um dos poupados para o jogo contra o Los Angeles. E isso visando para que ele fique 100% na partida das oitavas de final. Então, não é uma garantia de que ele joga as oitavas, mas é quase certo justamente por ter esse períodozinho aí de descanso para só ficar treinando e treinando com uma carga reduzida para recuperar o mais rápido possível. Então, o Flamengo acabou ganhando essa possibilidade aí de poupar alguns jogadores. Não tem lesão no Arrascaeta, mas ele sente o desgaste. É como a gente chama lá, eles chamam de cansaço muscular. É isso que o Arrasca está sentindo, mas a princípio não preocupa para as oitavas. Para esse terceiro jogo, ele deve ser poupado junto com outros pilares do elenco, que ainda não estão definidos, mas é provável que Gerson, Bruno Henrique, os jogadores que estão aí retornando, Alexandre de la Cruz, também não joguem. Então, o Flamengo deve jogar com um time bem mexido aí contra o Los Angeles. E aí, continuando a nossa série aqui da galera que vem falando que o Mundial fracassou, depois da gente ter trazido aí os números de ingressos vendidos, agora tem o número da audiência. Flamengo e Chelsea registrou a maior audiência da TV aberta, TV fechada e streaming no Brasil desde a Copa do Mundo de 2022. Só isso. Além disso, também foi a maior audiência de uma das TVs da Inglaterra desde a última Copa do Mundo. Os ingleses muito interessados em assistir o Chelsea contra o Flamengo. Ou seja, se isso aí não é relevante para o cenário do futebol mundial, além disso, com a Espanha querendo sediar o Mundial de 2029, junto com o Brasil, não os dois sediando ao mesmo tempo, mas os dois se candidatando a sediar o Mundial, não sei o que é ter sucesso. Outra coisa é que dentro dessa candidatura aí do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2029 de clubes, tem um fator aí positivo, porque 2 anos antes, 2027 ou 26 agora, estou na dúvida, acho que é 26, vai ter a Copa do Mundo feminina. É 27, porque 26 é a Copa do Mundo normal, né? Copa do Mundo masculina. 27, então, vai ter a Copa do Mundo feminina, que pode ser usada como evento teste pro Mundial de Clubes. Ah, mas é só porque feminina é teste? Não, é porque é antes e porque normalmente atrai um público menor e mais tranquilo. Então eles conseguem fazer o teste em questão de mobilidade, transporte, segurança, de um jeito que dá para fazer ajustes durante o torneio, e aí as próprias instalações, os estádios vão ser reutilizados
para 2029. Tudo que for usado no feminino em 27 seria reutilizado em 2029. Esse é um grande trunfo aí que o Samir Chaldie está usando como argumento para que o Brasil seja escolhido como a sede do Mundial de 2029. Vamos acompanhar qualquer novidade, trago aqui para vocês, mas não sei, não tem muita data ainda de definição sobre isso não, tá? O que tem são essas reuniões aí e a definição vai ser anunciada pela FIFA quando eles resolverem. Nem eles disseram ainda, deram uma previsão para essa resposta não. Mudando de assunto agora, vamos falar de uma entrevista que o José Botto deu para a Gazeta dello Sport, falou algumas coisas, entre elas deixou claro que ele não vende o Wesley por esses 20 milhões de euros que estão apontando aí, que os times italianos devem fazer proposta. E aí ele falou o seguinte, 20 milhões de euros não são suficientes para comprá-lo pelo menos 30 milhões de euros. O Wesley está pronto para a Europa. Veremos depois da Copa do Mundo, mas não somos obrigados a vendê-lo. Aí o Botto já botando preço. Botou aí o valor de 30 milhões de euros, disse que qualquer tipo de negociação só acontece depois da Copa do Mundo e reforçou que os 20 que estão cogitando oferecer por agora, o Flamengo já vai negar de cara. Além disso, ele foi questionado aí quem do futebol italiano ele gostaria de ver no Flamengo. E aí ele falou que gostaria de contar com Vlahovic, o atacante de 25 anos da Juventus. Para o que precisamos agora, eu pensaria em Vlahovic. O que isso quer dizer? Casa exatamente com o que eu falei. O Flamengo está atrás de um centroavante. Se é o Vlahovic, eu acredito que não, senão ele não soltaria o nome muito fácil. Mas é claramente um apontamento de que o Flamengo quer outro centroavante. O Juninho não é considerado centroavante nesse elenco. Ele é um segundo atacante, pode jogar aberto também. É um cara muito mais móvel do que o Pedro. E o Pedro precisa de um cara para disputar a posição com ele, que faça até ele se mexer mais, tentar acelerar esse ritmo de jogo ainda que ele não pegou, que ele volte a performar como ele estava antes da lesão o mais rápido possível. E aí, tendo essa sombra, pode ser que isso aflore mais rápido por ele. Então, aí ele falou, para o que precisamos agora, pensar em Vlahovic, nosso problema não seria dinheiro, mas sim convencer esses grandes nomes a virem para o Brasil no futebol, nunca diga nunca. Então, ele reforçou isso aí, de que não seria um problema o dinheiro, mas sim convencer os jogadores a virem. E aí, vamos ver o que dá. Essa foi a declaração dele aí para o Gazeta dello Sport, o jornal italiano, um dos mais conhecidos, né, por lá. Mudando de assunto agora, um assunto que está sendo muito falado desde esse sábado tarde/noite aí, que é Anderson Talisca no Flamengo. Saiu em um jornal turco que ele negocia com o Flamengo, inclusive com negociações avançadas para vir para o Flamengo. Depois disso, houve uma apuração aí de alguns canais, e aí o que tem de mais contundente aí, o Flazoeiro disse que não conseguiu contato com ninguém da diretoria sobre isso, nada contundente. O Mengão, o maior, que é o lado Pedrão, ele disse que conseguiu falar com um representante do Flamengo que disse que existe uma negociação, porém não tem nada certo, conforme foi dito pelo o jornal turco, dizendo que está praticamente certo, bem avançado. Segundo essa fonte do Flamengo, dizem que não está, que existe uma negociação em andamento, que o Flamengo tenta chegar a valores aí, denominador comum, né, para fechar a negociação. E tem outro ponto aí, que o salário do Talisca ele é alto por lá. É um salário acima até do maior salário do elenco do Flamengo, que hoje é o do Jorginho. Então é uma outra questão aí que seria um fator de negociação necessário. Portanto, não é um negócio simples, não é que o Flamengo não queira, mas não tem nada certo também. Então, continua em andamento. Existe uma informação que ele foi até uma indicação do Danilo e do Alexandro, que entendem que ele seria um bom jogador para o Flamengo. O Flamengo já tinha ele dentro dos nomes possíveis de contratação. O próprio Danilo e o Alexandro conversam bastante com o Talisca quase que diariamente sobre isso. E aí é uma informação também de bastidores. Mas tudo depende de um acerto
com o Fenerbahçe da Turquia para saber se eles vão aceitar uma proposta do Flamengo e depois com o Talisca se ele aceitaria essa proposta do Mengão para jogar por aqui. Vamos acompanhar também. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora tem um último assunto que é uma informação, uma atualização sobre o caso Gerson, trazido pelo Fabrício Lopes, um jornalista do Dia, dizendo que o Gerson pode estar repensando essa saída para o Zenit. E aí eu vou ver aqui, vou ler a matéria com os detalhes, com as palavras que ele usou, que eu acho que fica mais claro aí essa matéria que ele deu, essa informação que o Fabrício trouxe. A maneira como ele está saindo com a antipatia da torcida está fazendo ele repensar a situação. Além da pressão vinda das arquibancadas, questões contratuais também influenciam o desfecho do caso. O Flamengo deixou claro que só aceita liberar o atleta mediante pagamento integral e à vista da multa rescisória estipulada em 25 milhões de euros, valor equivalente a cerca de 157 milhões de reais na cotação atual. O Zenit, contudo, tentou negociar o parcelamento desse valor, mas foi prontamente negado pelo Flamengo. Não houve nenhuma sinalização de que os russos aceitariam pagar à vista, revelou uma fonte lá do clube. Então, em nenhum momento o Zenit virou para o Flamengo e disse que aceita pagar à vista. Agora, ele não precisaria virar para o Flamengo e falar isso também, seria só simplesmente pagar. Porque quando é valor da multa rescisória, o clube só precisa ser avisado, ó, paguei. E não avisar, ó, tudo bem, eu aceito. Não, só paga. Ele não tem que dar esse comunicado de que vai aceitar pagar. Ele só precisa avisar depois, ó, eu já paguei, libera o jogador porque eu já acertei com ele aqui. E ainda, além dessa questão aí contratual que pode impedir, que é o fator multa rescisória, se o Zenit de fato recuar e não pagar, o Gerson não sai. Além disso, tem essa questão do direito de imagem, que o Flamengo entende que se o Gerson sair dessa forma, o Flamengo pode cobrar 40 milhões de reais por conta de adiantamentos e de uma cláusula do contrato que prevê o ressarcimento da direito de imagem até o fim do contrato, que é até 2030. E aí isso é mais um fator aí que pode pesar na balança para o Gerson ficar. Do outro lado, o presidente do Zenit continua dizendo que o Gerson está em negociação, não diz que está tudo certo também, mas ele fala que a negociação segue de pé. E aí, em entrevista recente lá para a imprensa russa, ele afirmou: a negociação com o Gerson não fracassou. Só fala isso. Apesar disso, as conversas estão temporariamente suspensas e só devem ser retomadas após o fim da participação do Flamengo no Mundial de Clubes. Então, é uma reviravolta importante aí, porque o tom, tanto do lado do Flamengo, tanto do lado do Zenit, é de não ter nada certo. O Zenit não está aparentemente disposto, diferente do que vinha sendo dito por todo mundo, disposto a pagar esse valor à vista. O Gerson também não está tão disposto assim a sair, principalmente por conta da repercussão negativa aqui no Brasil. Então, vamos pôr o pé no freio aí, porque pode ser que ele fique sim no Flamengo, hein? Vamos acompanhar. Qualquer passo novo aí, qualquer atualização deve acontecer, se não durante o Mundial, logo em seguida, então não deve demorar muito, e a gente vai acompanhar aqui e traz para vocês a qualquer novidade que tenha. Para finalizar, vamos falar aqui rapidinho de Carrascal, que tem muita gente me perguntando por que ele não foi anunciado ainda. Tá tudo certo o negócio dele também. O Flamengo só tá aguardando algumas burocracias, alguma troca de documentação aí que falta, e aí não é informação, é o que eu percebo. O que eu entendo é que, diferente do que o Mauro César falou, eu acho que o Flamengo vai esperar o fim da competição para o clube do Mundial para anunciar o Carrascal. Tá? Eu acho que seria tirar muito foco da competição, de uma competição que é necessário muito foco, tanto dos jogadores quanto da torcida, para focar naquilo e não desvirtuar
com informações aí sobre o Carrascal, com o anúncio de contratação, sendo que tem jogadores lá no elenco ainda. Então, eu acredito que o principal fator aí para não ter havido esse anúncio é o Flamengo ainda estar vivo e muito vivo no Mundial. Então, tomara que demore muito a ser anunciado, porque aí seria porque o Flamengo chegou muito longe no Mundial. Vamos continuar acompanhando também, mas em relação ao acerto com o Dínamo, tá tudo certo. É questão de tempo pro anúncio de Carrascal. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!